A gente vai tratar agora de um assunto bem interessante. Você sabe a diferença entre medicamentos genéricos, de referência e similares? Essa dúvida é comum e pode influenciar diretamente a escolha na hora da compra. Cada tipo de medicamento tem características próprias e entender essas diferenças é fundamental para garantir um tratamento eficaz e seguro também. Vou conversar sobre esse assunto agora com o Daniel Jesus, que é diretor-secretário do Conselho Regional de Farmácia de Goiás. Ele está conectado aqui com a gente. Daniel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado, Milton. Obrigado. Então, Daniel, vamos lá. Antes, enquanto a gente estava no intervalo, estava conversando com a equipe aqui para saber, né, se alguém entendia a diferença entre os medicamentos genéricos de referência e os similares também. Cada um deu um chute. Eu queria que você explicasse para a gente, de fato, qual é a diferença ou as diferenças principais desses três tipos de medicamento. Vamos lá. O medicamento de referência quer dizer que foi aquele medicamento que, quando lançou no mercado, ele foi o primeiro, ele foi o pioneiro. Então, vamos lá. Chegou um medicamento novo no mercado. Esse primeiro ele vai ser o referência. Beleza? Vamos lá. O Losec, quando lançou no mercado, ele foi o referência do omeprazol. A partir dele, teve estudos clínicos. Esses estudos clínicos, depois de um tempo de patente, que ele fica sozinho no mercado, ele passa, né, a ter, né, a possibilidade, o mercado passa a ter a possibilidade de fazer cópias. Né? Só que essas cópias não são qualquer cópia, ela precisa comprovar que são similares biologicamente. Né? A gente fala de estudos de bioequivalência. Aí eu tenho genéricos. Beleza? Então, referência é o referência de mercado, foi aquele primeiro que foi lançado no mercado. E se esse primeiro lançado no mercado sair do mercado, aí o segundo que está no mercado, ele vai ser o referência. Então, o referência é aquele que foi o primeiro do mercado. E o genérico, ele abre mão, por exemplo, de um nome de marca e faz um estudo de comparação, né, de bioequivalência ou outros estudos que comparem a sua similaridade e lança no mercado, lógico, por causa de questão de propaganda, de expiração de patente, lei de mercado, ele vai ser mais barato. O similar, ele é muito parecido com o genérico, ele também tem que fazer uma prova, né, de similaridade clínica com referência, só que ele tem um nome de marca, então ele vai também ter que passar estudos de comparação com o referência, só que ele tem um nome de marca. Então, por exemplo, tem um medicamento referência o Kizil, né, o Kizil, e eu vou fazer o Danielzil, que usa como referência o primeiro do mercado, no caso de você, só que eu tenho um nome de mercado também, o Danielzil, que é um similar desse processo. Ele não tem a denominação genérica. Aí você me pergunta, ele também tem que fazer estudos de similaridade farmacocinética, igual o genérico? Igual, só que ele tem um nome de marca, beleza? Então, referência, o primeiro do mercado, genérico, quando usa a denominação genérica, também fazendo estudos de similaridades com referência, e o similar, né, ele tem um nome, de marca, mas também faz estudos de comparabilidade bioquímica ou estudos clínicos com um primeiro referência. Tá explicado, então. E como que esses medicamentos, principalmente os genéricos, eles são testados para garantir que eles têm o mesmo efeito dos medicamentos de referência? Você já falou que todos eles passam por rigorosos processos, né? De que forma isso acontece? A gente tem alguns processos, muitos exames, né? Um deles são os estudos de bioequivalência e biodisponibilidade. O que eu testo? Eu testo o medicamento referência e testo o medicamento teste, e ele vai dar uma curva plasmática, ou seja, o medicamento, para ele fazer um efeito, ele tem que passar para a corrente sanguínea, concorda? Então eu comparo esse comportamento com ele, né, em termos bioquímicos mesmo, a empresa que faz isso, ele tem que contratar voluntários ou indenizar voluntários e testa se ele, plasmaticamente, ele está comportando de maneira similar. Tá? Então, esse teste a gente chama de bioequivalência. Existem testes de equivalência farmacêuticos, testes de
solução comparada, são testes in vitro que também podem, em alguns casos, comprovar a equivalência farmacêutica, tá? A maioria dos medicamentos fazem testes biológicos, ou seja, testes bioquímicos, testes clínicos comparativos da farmacocinética, que é o movimento desse fármaco dentro da corrente sanguínea, tá? Então, o genérico, ele passou por testes, inclusive de comprovação que o comportamento dele dentro do organismo é parecido, é similar ao do referência. Tá, então é seguro, né? Porque passa por todos esses processos. Agora, tem gente que quando toma o remédio genérico diz que não faz efeito, que é a mesma coisa de beber água. Tem algum fundamento nisso ou não? O fundamento é o seguinte, o medicamento ele não depende apenas da molécula para ele fazer o efeito. Ele depende, inclusive, da sugestão. Eu não sei se você já ouviu dizer também, daquele famoso efeito colateral placebo, né? Que a gente coloca o medicamento, a gente está dando bem com o medicamento, ele lê a bula. Esse medicamento pode causar cefaleia. O cara nem sabe o que é cefaleia, mas quando ele pergunta, cefaleia é dor de cabeça, ele estou sentindo. Esse medicamento causa dor no estômago ou gastralgia. De repente, na hora que ele lê, ele passa a sugerir o preço. Então, muito cuidado. Muitas vezes, alguns profissionais de saúde chegam e falam, o genérico não presta. A crença em que o medicamento não presta é importante e ele pode causar ou efeito positivo ou efeito negativo. Do mesmo forma, o contrário, o famoso efeito placebo. Você toma um medicamento que não tem nada a ver com a indicação clínica que está tomando, mas por acreditar que ele vai dar certo, muitas vezes a percepção sintomatológica ela vai ser positiva. Tá? Então, principalmente em termos de sintomas como dor, como mal-estar, esses sintomas, eles normalmente são muito relativos. Então, essa percepção que quando você paga mais barato a coisa é pior, ela pode acontecer. Ou então, quando alguém da confiança da pessoa descredibilizou o genérico, você vai atrapalhar o efeito. Então, uma propaganda negativa contra o genérico é uma propaganda contra a economia pública. Tá? Então, na verdade, eu acredito que, como foram feitos testes clínicos, a maioria dessas ações comparativas são relativas ao efeito psicológico para o indivíduo. Perfeito. Muitas vezes a questão está aqui, né? Está na cabeça e aí, de fato, a pessoa começa ou continua sentindo aqueles sintomas. Olha, Daniel, muito obrigado, viu, pela sua participação. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.